Bom pessoal, Gabriel aqui para mais um Gestão no Campo com vocês. Antes da gente passar para o nosso tema em questão do nosso vídeo de hoje, da nossa conversa de hoje, eu gostaria de lembrar vocês que ontem nós fizemos uma estreia de um produto novo aqui na Pátria, é a série Gestor Rural. E Gabriel, o que é essa série, né? Se você ainda não leu o e-mail que a gente me mandou ontem avisando, essa série basicamente é uma série de conteúdos que a gente vai entregar para você ao longo do tempo com foco em gestão de fazendas. Então, a cada 15 dias, eu mesmo vou escrever um artigo novo sobre algum tema importante no âmbito da gestão de fazendas, você vai receber esse artigo. E também, ao menos uma vez por mês, nós vamos trabalhar algum estudo de caso em formato de vídeo. Então, esses estudos de caso vão ser tratados de maneira bem real, bem prática, bem direta, sobre algum caso específico, também com foco na gestão de fazendas. Então, esses conteúdos, a gente vai produzir eles ao longo do tempo, né? Os artigos a cada 15 dias e os vídeos ao menos uma vez por mês. E para você ter acesso a esses conteúdos, você pode se tornar um assinante da série Gestor Rural. Aí você pode escolher qual plano fica melhor para você, qual plano você acha que é o mais interessante para a sua situação, né? A gente tem um plano anual e a gente tem um plano mensal. Nessa semana de estreia, a gente tem uma condição muito especial para quem vai assinar o plano anual. Então você pode garantir a assinatura ao longo dos próximos 12 meses da série Gestor Rural, garantir o recebimento desses conteúdos que a gente vai elaborar para vocês, além dos que a gente já tem elaborado previamente, por apenas R$ 89,90. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode clicar nesse link, vai ser direcionado para a página de explicação do que é a série Gestor Rural. E nessa página vai ter tudo bem descrito, o que é a série, o que você tem direito a receber e o que você vai receber com ela. E aí, se você escolher o plano anual, você pode colocar lá o cupom de desconto no nome Gestor Rural. Ao adicionar esse cupom, você vai receber um desconto e poder assinar a série por R$ 89,90 ao longo do ano inteiro. Somente esse pagamento e você já tem garantido ao longo do próximo ano todos os conteúdos que a gente vai elaborar daqui para frente, além dos que já foram elaborados também. Então, minha sugestão para você é que ao menos passe o olho, ao menos conheça o nosso conteúdo. Já temos 5 artigos lá escritos disponíveis para você e 5 estudos de casos também disponíveis para você conhecer. Você tem 20 dias de garantia e pode consumir o conteúdo todo nesses 20 dias e só depois decidir se vai querer se tornar um assinante realmente. Então vamos partir para o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é muito interessante, é muito importante também que a gente considere isso na gestão de fazendas, que é a avaliação do desempenho dos funcionários, né? É comum que a gente escute falar, é um tema comum no meio rural, a gente tratar a mão de obra como um problema, a mão de obra como um gargalo para o bom desempenho, para o melhor desempenho das fazendas brasileiras. E aí que tá, será que a mão de obra realmente é um problema? Para a gente pensar sobre isso, é claro que é um assunto até um pouco delicado, porque existem várias questões, até mesmo sociais, econômicas, culturais, que influenciam isso, mas eu gosto sempre de tentar inverter um pouco a visão, tentar olhar isso de uma outra forma, e aí eu gostaria de pensar no que faz com que a mão de obra seja um problema, né? Porque para a mão de obra chegar na fazenda, para alguém, para a gente dizer, para a gente classificar a mão de obra como um problema para o desempenho da fazenda, a gente passou por algumas etapas antes, por exemplo, seleção e o treinamento dessa mão de obra. Então, antes dela se tornar um problema, primeiro o gestor selecionou essa pessoa, contratou essa pessoa e ao menos deveria ter treinado. Se não treinou, já também é um problema. Então, eu gosto sempre de procurar dar esse passo para trás e avaliar a origem real do problema, né? Será que o problema não está na seleção, no método de seleção? Se é que esse gestor da fazenda tem algum método para selecionar os funcionários? Será que não pode ser uma falta de treinamento prévio? Depois que você contratou, esse funcionário passou por algum treinamento ou ele já foi para o dia a dia de trabalho sem ter nenhum tipo de instrução? Então, a gente pode até dizer que a mão de obra é um problema, mas eu sempre gosto de avaliar algumas coisas antes. Essas duas são talvez as principais pontos de avaliação que eu procuro avaliar.
primeiro, o método de seleção, como é que o gestor está selecionando essa mão de obra e se ele passou, se ele desenvolve algum treinamento junto com essa mão de obra. Além disso, eu também procuro sempre pensar, ou ao menos avaliar da seguinte maneira: será que o problema não é o próprio gestor? Porque, poxa, o funcionário ele chega naquela posição, mas ele não simplesmente cai de paraquedas lá no cargo que ele está desempenhando na fazenda, né? Alguém contratou ele, alguém escolheu ele, então pode ser que a gente tem que considerar isso sim, que o problema esteja no gestor, não na mão de obra especificamente. Então a gente precisa sim levar essas questões aqui em conta para fazer uma real avaliação, para saber a real origem do problema, né? E eu trato isso tentando realmente dar uma provocação aqui para a gente pensar sobre isso, porque que a gente quer aqui, pensando na gestão de uma empresa rural, é que o profissional que a gente está contratando seja realmente profissional, tenha um profissionalismo, né? Que a gente consiga ter bom desempenho com essa mão de obra de maneira profissional. Mas existe ainda muitos casos que o próprio produtor não tem um profissionalismo na relação trabalhista com esse funcionário. Então aí pode ser que o problema seja muito mais fundo do que a gente simplesmente atribuir aos funcionários o problema pelo baixo desempenho. Mas isso eu acho que é um assunto para a gente, ou é uma conversa talvez um pouco mais longa, não é o nosso tema aqui em questão. O nosso tema é como que a gente avalia esse desempenho da mão de obra. A gente fala, a mão de obra ela é um problema, beleza, mas o que está levando você a concluir que ela é um problema? Será que a gente está aqui na base do achismo? Eu acho que essa mão de obra, esse funcionário é um problema, eu acho que ele está desempenhando mal, eu acho que ele está tendo um baixo rendimento, ou eu realmente tenho métricas para acompanhar e para medir isso aí e conseguir dizer que ele realmente está abaixo do desempenho por critérios objetivos, né, por critérios mensuráveis. Então é importantíssimo que a gente tenha algumas métricas para avaliar o desempenho dos funcionários. As métricas permitem que a gente consiga fazer uma avaliação de forma mais precisa, de uma forma até mais justa e mais honesta com o funcionário que a gente estiver avaliando em questão. Mas quais métricas a gente pode analisar, quais métricas a gente pode avaliar então? Bom, a primeira que eu sempre considero, eu sempre acho que a gente deve considerar é produtividade, tá? Acho que vai ficar até um pouco chato porque eu sempre falo de produtividade, mas realmente a produtividade é chave para o nosso negócio. Então procure sempre avaliar a produtividade em relação à mão de obra, os funcionários. Como que a gente faz isso? Basicamente você pega a quantidade que a fazenda produziu, pode ser no mês, se for uma atividade mensal, ou pode ser num ano, se for uma atividade anual, uma safra, e divide pela quantidade de funcionários fixos que estão empregados na fazenda. Então, olha, eu tenho tantos funcionários contratados e produzi tantas unidades do meu produto. Tantas unidades de produto dividido pela quantidade de funcionários contratados que eu tenho vai me dar uma quantidade produzida por funcionário. Quanto maior for esse valor, significa que mais produtivos estão sendo esses funcionários, né? Então a gente pode enxergar a produtividade fazendo essa conta pela mão de obra como um bom indicador para a gente avaliar o desempenho geral da equipe. Mas a gente pode também pensar aqui em algumas métricas mais pontuais. Essas métricas mais pontuais a gente pode levar em questão dois tipos de situações. Um que é por função que esse funcionário vai estar desempenhando, vai estar ocupando o cargo dele, e outra por algum objetivo que a fazenda esteja tendo no momento que estiver sendo feita a análise. Quando a gente pensa aqui por função, o que eu quero dizer com isso? Então vamos pegar uma propriedade pecuária, tem inseminação artificial nessa pecuária e tem uma pessoa que é responsável pela inseminação. Então talvez você desenvolver uma métrica de número de doses por sêmen para cada prenhez seja um indicador que, de certa forma, indique o desempenho do funcionário. Então essa seria uma possível métrica para você avaliar esse cargo específico. Pensando na agricultura, se você tem um operador exclusivo para colheita, então ele é exclusivamente o operador que vai operar a colhedora. Então você pode tentar atrelar o nível de perda como uma métrica para avaliação do desempenho desse funcionário. E o outro ponto, que é por objetivo, né, tentar fazer algumas métricas de acordo com os objetivos do momento da fazenda, a gente pode pensar aqui
no seguinte, por exemplo, a mortalidade de bezerro. Supondo que você fez uma análise histórica, a mortalidade de bezerro aumentou. Então você pode chegar no funcionário, talvez o que seja mais responsável pelo trato dos bezerros, pelo cuidado com os bezerros, e dizer para ele assim, olha, não, nos próximos 6 meses aqui eu quero reduzir essa mortalidade de bezerros. Então nós vamos pegar a taxa de mortalidade dos bezerros nesse tempo para avaliar o seu desempenho como métrica, e aí você alinha essa métrica de desempenho do funcionário com um objetivo específico do momento que a fazenda estiver. E aí, a partir da avaliação dessas métricas, a gente consegue julgar realmente, ter uma avaliação mais precisa e mais honesta dos funcionários, né? Então você vai ter valores, vai ter dados, vai ter números, informações para poder dizer se o funcionário está desempenhando bem ou não. E você só tem como realmente fazer isso se você tiver dados, se você estiver fazendo uma gestão, acompanhando os números da fazenda, comparando com os números passados e, consequentemente, podendo avaliar o desempenho desse funcionário. Por hoje nós vamos encerrar por aqui. Caso você tenha alguma dúvida sobre esse tema de avaliação de desempenho dos funcionários, manda para a gente no nosso e-mail patriaagro@hotmail.com. A gente vai responder o mais rápido possível para você. Também, se você quiser sugerir algum tema para os nossos próximos vídeos, mande também para a gente no e-mail, vai ser um prazer receber a sua opinião. E não se esqueça de conhecer a nossa página Gestor Rural, vou deixar o link aqui embaixo. Você pode clicar lá, conhecer, você pode conhecer o nosso conteúdo, você tem 20 dias de garantia incondicional, eu tenho certeza que você vai gostar. É um conteúdo que está sendo feito com muito carinho, muita dedicação, realmente está ficando algo bem diferente, algo bem especial. Um abraço e até a próxima!